Olá, retomando alguns comentários, breves comentários sobre os principais pensadores do período da filosofia medieval. Vamos destacar aqui alguns comentários, breves comentários sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino, né? Tendo em vista que esse tem grande importância nesse período. Bem, agora será traçado alguns comentários sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino e assim entender a sua importância para o pensamento medieval. Você encontrará muitos livros que explicitam a filosofia tomista, que é a filosofia de São Tomás de Aquino, diversas características que sustentam o seu pensamento. Escolhi para esse momento comentar sobre alguns pontos, né? A sua ontologia, ou seu filosofar na fé, como diz. Então, o que é ontologia? O que se busca nesse campo de estudo de Tomás de Aquino? Como se constitui a ontologia tomista? Sucintamente, a ontologia é o estudo do ser, já sabemos disso, um estudo que busca responder às propriedades que constituem o ser. E o que é o ser? Bem, essa é uma questão do ponto de partida para o estudo da ontologia. É claro que essa propriedade se diferencia de autor para autor, e que na disciplina de antropologia nós já fizemos um pouco esse comentário. Estamos trabalhando exatamente nisso. Até mesmo na filosofia medieval encontramos diferentes perspectivas sobre essa camada tão fundamental para um sistema filosófico. Tomás de Aquino traz argumentos complexos e interessantes. Para ele, o ente existe, mais carregado de essência. Contudo, ele vai privilegiar o primeiro em detrimento do segundo. Então, ele vai trabalhar o ente, que é a questão mais lógica, conceitual, ou pode ser real. Isso só nos propõe que nem tudo que pode ser pensado pode existir. Então, para ele, o ente é primeiro do que a essência propriamente dita, né? O ente lógico se expressa pelo verbo auxiliar, ser, conjugado em todas as formas. Bem, Santo Tomás de Aquino vai trabalhar algumas ideias importantes para a gente entender, a questão do ente e da essência da formação do ser. Desse modo, o mundo sendo contingente não existe, não existe por sua virtude, mas em virtude do outro, cuja essência se identifica com o ser, isto é, com Deus. Assim, partimos desse argumento para sustentar a prova da existência de Deus. E aí, Santo Tomás de Aquino vai trabalhar um pouco nessa ideia de provar a existência de Deus. Vamos passar para o segundo ponto, que é o filósofo na fé. Essa foi um pouco a ideia de São Tomás de Aquino, trabalhar a questão de ser filósofo e ser cristão. Sobre as provas da existência de Deus, questões apresentadas no seu material é importante fixada, pois são elementos fundamentais para a filosofia de Tomás de Aquino. Por mais que tenha uma grande semelhança com argumentações aristotélicas, a filosofia tomista é uma interpretação cristã da filosofia de Aristóteles. Então, São Tomás de Aquino ele vai buscar em Aristóteles fundamento para entender, e fazer essa relação entre a fé e a razão. Mas é necessário buscar para esse vínculo a ideia do ato criador. Então, ele não nega a questão de Deus. A filosofia tomista vai se sustentar na afirmação: Deus é supremo e perfeito. Todo o restante é produto do seu ato criativo. No contexto da filosofia grega, Deus dá forma ao mundo, molda uma matéria preexistente, dá o modo de ser, mas para
Aquino, além da forma do ser, Deus é criador do ser e dos seres. Como Deus é fonte de todo ser, nada escapa à sua ação, nem à última determinação individual. Estranho, né? Bem, como se explicar? Então a questão do mal, por exemplo. De onde provém o mal? É físico? É moral? O mal se encontra na contingência do ser finito, que explica as mutações, ou seja, a morte, a liberdade da criatura racional que desconhece a sua dependência de Deus. Em outros termos, o mal é causado pela independência de Deus. Ao rejeitar a dependência fundamental do Criador, nos leva a entender que aí está a raiz do mal, mas também a raiz da liberdade. Bem, esses são alguns comentários sobre o momento mais introdutório da filosofia, a partir da patrística, trazendo aí Santo Tomás de Aquino como precursor desse pensamento. Vejamos o que vamos ter mais para frente.